Como é que vocês estão? Como é que está a família de cada um de vocês? Eu espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Vamos juntar as nossas mãozinhas, vamos falar com o Papai do Céu? Feche seus olhos e diga junto comigo: Senhor, eu te agradeço por todas as pessoas que me rodeiam. Obrigada pela minha família, pelos meus professores e amigos. Obrigada por colocar estas pessoas na minha vida, Senhor. Mas eu lhe peço, Senhor, afasta todas as coisas ruins que podem me ferir e ferir as pessoas que eu amo. Dai-me um coração cheio de simplicidade, amor, paciência e humildade. Senhor, que este dia, com a tua graça e o teu divino amor, termine bem. Amém? Você está aí com seu ambiente todo organizado para começar a nossa aula? Pertinho de você está o estojo, o fone de ouvido e o seu livro, pois abra ele na página 144, 145, capítulo 4, matéria de História. Do campo para a cidade. Vamos ler todos juntos? Você está aí com seu lápis ou marcador de texto? Vamos lá? Entre os anos de 1887 e 1930, cerca de 3,8 milhões de estrangeiros chegaram ao Brasil. A maior parte deles se estabeleceram no sudeste e sul do país, compondo a mão de obra das fazendas de café. As difíceis condições de trabalho no campo, as crises na produção do café e o crescimento urbano estimularam o deslocamento de muitos imigrantes para as cidades. As difíceis condições de trabalho no campo, as crises na produção do café e o crescimento urbano estimularam o deslocamento de muitos imigrantes para as cidades. Observe aqui uma imagem de uma colheita de café em fazenda no estado de São Paulo em 1910. Nas cidades, o desenvolvimento das indústrias gerava milhares de empregos e muitos imigrantes tornaram-se operários, trabalhando nas fábricas. Outros passaram a exercer profissões como sapateiro, pedreiro e marceneiro. Por volta de 1890, na cidade de São Paulo, o número de estrangeiros era maior que o número de brasileiros e, na indústria, a maior parte dos operários era de origem europeia. Em 1912, 60% dos operários da indústria têxtil era de origem italiana. Observem aqui imigrantes italianos trabalhando em fábricas de caixa de papelão e tipografia no município de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, em 1925. Você está vendo aqui essa imagem? Muitos estrangeiros vieram para o Brasil à procura de condições melhores de vida. Ao chegar aqui, muitos se desesperaram com as péssimas condições de trabalho, moradia, saúde e educação. A situação era tão crítica que muitos governantes de outros países proibiram a vinda de seus cidadãos ao Brasil. As condições de trabalho no campo
para quem já estava aqui era muito difícil. E com a crise do café, muitos imigrantes foram trabalhar nas fábricas que ficavam nas cidades. Neste período, como vimos no texto, tinha mais imigrantes do que brasileiros. Imigração significa a entrada de uma pessoa em um país estrangeiro para estabelecer nova residência. O indivíduo que imigra é chamado de imigrante. Ainda hoje, o Brasil recebe muitos estrangeiros que resolvem morar no Brasil com a mesma ideia e o mesmo objetivo do passado, que é melhorar sua condição de vida. Vocês entenderam direitinho como se dá e por que acontece esse processo de imigração? Vamos aqui à página 145, vamos para a questão 1. Quais foram os principais motivos que estimularam o deslocamento de imigrantes do campo para o Brasil? Nós marcamos essa informação aqui na página 144. Questão 2. Atualmente, quais são os maiores fluxos de imigração no Brasil e no mundo? Você vai realizar uma pesquisa. Faça essa questão no seu caderno com o cabeçalho bem caprichado, que eu quero ver o resultado dessa pesquisa. Quais são os maiores fluxos de imigração no Brasil e no mundo, tá certo? Você vai fazer essa atividade no seu caderno com bastante capricho. Vamos para as próximas páginas. Você está aí com seu lápis ou marcador de texto? Pois vamos lá continuar a nossa leitura aqui na página 146. Há cerca de 100 anos, a maior parte da população brasileira trabalhava na agricultura, que era a principal atividade econômica do país. Em 1920, quase 70% dos brasileiros estavam no campo. Em 1920, quase 70% dos brasileiros estavam no campo. Nessa época, porém, houve grande geração de emprego nas cidades devido ao crescimento urbano e o desenvolvimento industrial. Somado a isso, a produção agrícola enfrentava problemas como as secas no Nordeste e os pequenos agricultores tinham dificuldade de produzir. Nessa época, porém, houve grande geração de empregos nas cidades devido ao crescimento urbano e ao desenvolvimento industrial. Somado a isso, a produção agrícola enfrentava problemas como as secas no Nordeste e os pequenos agricultores tinham dificuldade de produzir. Esses foram os fatores que levaram as pessoas do campo para a cidade. O crescimento urbano e o desenvolvimento das indústrias, as secas no Nordeste e as dificuldades dos pequenos agricultores. Desse modo, milhares de pessoas deixaram o campo para viver nas cidades, especialmente na região sudeste do país, como São Paulo e Rio de Janeiro. Entre 1935 e 1939, a maior parte dos imigrantes que chegavam à hospedaria de imigrantes em São Paulo vinham da zona rural do interior dos estados brasileiros e não mais de outros países. Olha só.
a diferença. Antes, o Brasil estava recebendo pessoas de outros países. Agora, o deslocamento está acontecendo dentro do próprio país. As pessoas estão saindo do interior do Brasil e procurando a região sudeste por causa da oferta de emprego nas indústrias. Esse fenômeno em que as pessoas deixam o campo e migram para a cidade buscando melhores condições de vida é chamado de êxodo rural. Esse fenômeno em que as pessoas deixam o campo e migram para a cidade buscando melhores condições de vida é chamado êxodo rural. Olha aqui a imagem de imigrantes nordestinos chegando ao município de São Paulo, estado de São Paulo, 1958. Todos esperançosos, com o desejo de melhorar a sua condição de vida. Vamos à questão 3. O que é o êxodo rural? Você acabou de marcar essa informação. O que é o êxodo rural? Vamos aqui ao pontinho vermelho. Como esse fenômeno ocorreu no Brasil? Você vai juntar aqui as informações dos primeiros parágrafos para responder aqui a questão do pontinho vermelho. Você vai reunir aqui as informações presentes nos primeiros parágrafos para responder a questão do pontinho vermelho. Questão 4. Leia o texto e responda às questões. A viagem de Arthur. Vilarejo de Caém, município de Jacobina, interior da Bahia, dezembro de 1947. Ansioso, Arthur despede-se da família e deixa para trás a casa e o sítio onde vivera seus primeiros 17 anos de vida. O rapaz, cheio de esperanças de uma vida melhor e com aquele sonho de estudar na cabeça. O rapaz, cheio de esperanças de uma vida melhor e com aquele sonho de estudar na cabeça, contaminara-se com a febre da época, São Paulo. Arthur seguia os passos de um irmão mais velho, que se mudara alguns meses antes e já estava trabalhando como operário. Juntou seus parcos, ou seja, seus pertences, seus poucos pertences, e partiu para uma longa jornada. No início de janeiro de 1948, Arthur desembarcava na famosa estação norte do bairro Paulista do Brás. De lá, mais um trem e finalmente chegava ao seu destino, São Miguel Paulista. Era ali que Arthur trabalharia por mais de 40 anos. Olha só, que história tão bonita, cheia de esperança desse migrante, o Arthur, que em busca de melhores condições de vida e qualidade de estudo, saiu da Bahia e foi morar em São Paulo. Muito interessante, muito comovente, não é verdade? As pessoas lutarem pela sua sobrevivência, lutarem por uma melhor condição de vida. Vamos à questão A. A questão A está pedindo para você conversar com seus colegas. Você pode estar conversando com uma pessoa que está próximo de você.
e registrar no caderno quais motivos levaram Arthur a iniciar sua viagem em direção a São Paulo. Inclusive, a tia Jússi repetiu 2 vezes essa informação, mas você pode estar interpretando essa informação e colocando no seu caderno. Questão B. Você conhece alguma pessoa que mudou de cidade, estado ou país? Se você conhece, você vai fazer uma entrevista com ela. Você vai fazer as seguintes perguntas: qual é o seu nome? Qual é o seu local de origem? Quais foram os motivos da mudança? Registre tudo muito bem organizado no seu caderno. Não esqueça de fazer um belo e caprichado cabeçalho. Essa foi a nossa aula de história. Até a próxima aula!